Podem sentar, por favor. Eu não sei se todos têm a lição. Todos têm? Luiz, está me ouvindo direitinho aí? Tá, né? Bom, nós vamos dar uma continuidade na lição de número 2. Ela não foi terminada, eu preciso terminar ela. Tá bom? Nós vamos recapitular ela rapidamente, eu não sei se todos têm. O texto-chave para ela está lá em Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 29, onde Neemias agora se levanta, Neemias e o sacerdote Esdras, eles se levantam, e Esdras agora vem com o rolo, e começa a ler as ordenanças de Moisés, começa a ler os estatutos de Deus, porque o povo estava se esquecendo dos estatutos do Senhor, e ele precisava lembrar o povo: ei gente, está tudo muito bem, mas vocês precisam lembrar das ordenanças do nosso Deus. E ele começa a ler, Neemias capítulo 10, versículo 9, dizendo assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento. Na minha Bíblia está maldição, na minha Bíblia. Implicação e juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e seus juízos e seus estatutos. Neemias capítulo 10, versículo 29, e a lição de página 11, 10 e 11, lição do capítulo 2, amém? Então Neemias, agora o povo já reconstruiu a muralha, e eles precisavam voltar a obedecer a Deus, eles estavam perdendo o foco, e muitas vezes o cristão tende-se a perder o foco, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, e ele esquece de obedecer a Deus. Muitos cristãos do século 21, eles olham e dizem assim: para mim está tudo bem a minha vida está uma bênção, mas aos olhos dos seres humanos, sim, mas aos olhos de Deus, talvez não esteja tão bem assim. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias começou a orientar o povo, falar: gente, nós precisamos melhorar, vamos lembrar, vamos rever as leis, vamos rever os conceitos, vamos ver as maldições, as práticas, os juramentos das leis de Moisés. O povo precisava disso. Introdução. O verbo desobedecer pode ser definido em seguintes palavras: não obedecer, não submeter, transgredir, infringir, desrespeitar, insubordinar. Aleluia. Dicionário. Falamos que uma pessoa é desobediente porque ela costuma ou tem hábito de desobedecer. Um crente desobediente é uma contradição, pois o pecado, que é a transgressão da vontade de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 4. Se alguém tiver, por favor, vamos ver se nós conseguimos ler uma boa parte. 1 João capítulo 1, que está na revista, 1 João capítulo 3, versículo 4. Na vida de um salvo nascido de novo, não pode ser habitual, mas um acidente, o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 1 João capítulo 3, versículo 4. É João que está falando. 1 João capítulo 2, versículo 1 é aquela palavra que todos nós conhecemos, que existe um advogado no céu. João está falando agora: filhinhos, essas coisas eu vos falo, para que não pequeis. Mas se porventura desobedeceres, se porventura pecares, for um acidente, lembra-te, tem um advogado no céu que intercede por vós. Amém? Isso é que está em 1 João capítulo 2, do versículo 1. Mas 1 João capítulo 3, versículo 4, por favor, alguém. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a Bíblia está nos ensinando, o estudo está nos ensinando que o pecado é a transgressão das leis de Deus. Toda vez que pecamos na nossa vida, nós desobedecemos a palavra do Senhor. Está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. 1 João capítulo 3, versículo 8 está dizendo isso.
Se a desobediência da lei de Deus combina com o caráter de Jesus, Filipenses 2,8, onde está lá também escrito que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de homem, e achado em forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Então está falando que o nosso Jesus, que o nosso Rei, ele veio nessa terra para cumprir toda a lei, para obedecer toda a lei. Em nada houve dano, dolo ou algo que negligenciou na vida de Jesus. Não há nada, não se encontra nada. Então ele deixa um caráter para mim e para você, que é possível ser humano nessa terra, ser de carne e ossos, é possível ser afligido, é possível ser tentado nessa terra, mas vencer o pecado na obediência de Deus. Ele deixa isso provado e comprovado em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 em diante. Então a desobediência costumeira está diretamente ligada com o diabo. João 8,44, onde Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Logo quem mente é filho do diabo. Então quando desobedecemos a Deus, nós estamos dando um direito legal, estamos dando um direito ortogado, carimbado. Nós temos um anel espiritual de filhos. Lembra aquela história do filho pródigo? Sandálias, vestes e um anel na mão. Nós temos um anel espiritual de aliança. Esse anel são anéis de reis e sacerdotes, que está em Apocalipse 5:10. Estão me acompanhando? Estou falando muito versículo? Apocalipse 5:10 ou Apocalipse 1:6, onde diz: vós sois reis e sacerdotes. É Jesus que está dizendo. Então há um anel. Quando nós desobedecemos a Deus, nós temos um direito legal, carimbado com esse anel, dizendo assim: ó diabo, pode atuar, estou desobedecendo, pode atuar. E Satanás, por sua vez, que é sagaz, ele encontra um direito legal na nossa vida de atuar na vida das pessoas. Como que isso acontece? Por exemplo, a vida de Jó. Alguém sabe me dizer em que Jó negligenciou a palavra de Deus, ou a espiritualidade de Deus, ou a sua integridade com Deus? Porque ele diz que a sua integridade não foi abalada. Está escrito no livro de Jó que ele, apesar de acontecer o que aconteceu, ele não perdeu sua integridade com Deus. No que é que Jó desobedeceu a Deus? Aonde que o diabo encontrou um direito legal para chegar no trono de Deus e falar: deixa eu tocar na mão de Jó, ou melhor, na vida de Jó? Onde foi? No medo. No medo. Aonde que está esse versículo? Isso, capítulo 3, versículo. Isso. Encontrou, o diabo achou um direito legal de atuar na vida dele, o medo. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, de medo, mas nos deu espírito de ousadia. Então o diabo encontrou um direito legal. Ele falou: o que eu mais temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Uma coisa mais ou menos assim que ele diz. Então está falando de medo. Olha que interessante isso. Não tinha nada na vida de Jó que desse legalidade para o diabo atuar, a não ser o medo. Daí você encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18, se não me falha a memória, confere para mim, Luciano, 18 ou 14, 1 João 4. Você vai encontrar que no amor não há medo, mas o medo traz tormento e perturbação. Então o diabo encontrou um direito legal de atuar na vida de Jó através do medo. Por isso, se você tem medo, não tenha mais. Fala para o teu irmão aí, seja corajoso. É isso mesmo? 1 João 4,18, né? 1 João 4,18. Ainda minha mente ainda está. Os meus neurônios ainda estão funcionando, aleluia. Então não devemos ter medo. E quando temos medo, abre um campo desse lado, do lado esquerdo. E do lado esquerdo abre um campo espiritual e entra demônios de depressão, perturbação. O diabo encontra o direito legal de atuar na nossa vida. Então não devemos ter medo, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia em nome de Jesus. Amém? Somente uma pessoa liberta por Jesus consegue crescer em obediência ao Pai. João
8, 32 e 34. Se não me falha a memória, conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amém? Então, se você é livre, diga comigo glória a Deus, diga graças a Deus, diga eu sou livre. Aleluia. Então não devemos ter medo, nós temos que obedecer a palavra de Deus sem nenhum receio, crendo que esta palavra é a orientação da nossa vida. Bom, exposição. A desobediência faz parte da velha vida do homem, ou melhor, do pecado. A desobediência faz parte da velha vida do pecado. Segundo Paulo, a ira de Deus está destinada aos filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Antes de conhecermos a Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, perdido, longe de Deus, debaixo do poder do maligno, que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 1 e 2. Essa noite eu vou estar falando alguma coisa sobre isso, porque existe um espírito, a Bíblia comprova isso, de engano, de desobediência, um espírito que atua nas pessoas que estão fora do contexto bíblico, que estão fora da graça de Deus. Nós vamos estar falando alguma coisa hoje à noite sobre isso. É esse espírito que está aqui falando em Efésios 2, que leva a pessoa a transgredir todo nível de transgressões, e cada dia, cada momento, a cada manhã, a pessoa fica mais distante do Pai. Parece aquele filho pródigo, que ele começa a caminhar, ele caminha 1 milha, ele fala, estou um pouco longe, ele caminha 2 milhas, estou mais distante, e assim por diante, até ele cair num poço, comendo a lavagem que os porcos comem lá no poço. Ele retorna a voltar e a distância é grande, né? Então, cada vez que transgredimos, o que esse filho da desobediência opera, as pessoas se distanciam de Deus cada vez mais. Amém? Nesse tempo, vivíamos ignorando Deus e as suas santas leis, e mantínhamos uma vida como melhor parecia, segundo as inclinações da carne. Paulo, ele deixa bem claro nas suas cartas que a inclinação da carne é morte. Quem anda segundo a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Por que será? Por que será? Nós vamos estar vendo para frente. Não vou deixar você responder já, porque nós vamos responder depois. O que é que acontece? Amém? Bom, vamos ver aqui. Existem 3 níveis de desobediência. As linhas gerais, há pelo menos 3 aspectos da desobediência. Vejamos a primeira. A desobediência como um estado ou estilo de vida. Há pessoas que têm um estilo de vida. Então são 3 níveis de desobediência. A primeira pessoa é aquela que ela tem um estilo de vida. O estilo de vida dela, ou o estado de vida dela, ela vive desobedecendo a Deus. A segunda, a desobediência deliberadamente ela desobedece a Deus. A terceira, desobediência por ignorância ou ingenuidade. Então há 3 níveis. A pessoa que está num estado ou um estilo de vida, a pessoa que deliberadamente, e a pessoa que vive de uma maneira na ignorância ou ingenuidade. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso de desobediência a Deus ocorre involuntariamente, onde o indivíduo que anda em trevas, sem luz, na verdade, Salmo 119, 105, por favor, vamos ler aí. Salmo 119, no versículo 105. O primeiro caso, vou ler de novo. No primeiro caso, a desobediência a Deus ocorre involuntariamente, onde o indivíduo que anda em trevas. Então, a pessoa que está vivendo em trevas, é um estado, um estilo de vida dela. Ela vive dessa maneira. Mantém um comportamento que se opõe ao querer de Deus. Salmo 105, ou melhor, 119, do versículo 105. Se alguém achar, por favor. Amém.
Então é aquele versículo que todo crente conhece, a carteirinha do crente, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Mas esse primeiro estado aqui, a desobediência como um estado do estilo de vida, a pessoa, ela vive em trevas, ela não tem uma aliança, ela não anda segundo a luz, segundo a palavra de Deus. Diferente de um pecador comum, estamos falando do primeiro caso ainda, viu? Diferente de um pecador comum, se é que pode assim dizer, tem o ímpio. 2 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 14. Vai achando aí enquanto eu vou lendo aqui. Que segundo uma primária definição é que ou aquele que, não sentindo respeito a Deus nem ao que é sagrado, despreza o culto bíblico. Ímpio e iníquo são a mesma coisa e tem relação com uma pessoa que deliberadamente vive ou mantém uma vida sem qualquer regra, cometendo todo tipo de torpeza, atos abomináveis, sem nenhum temor. Vivem como um ser bruto, irracional. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Que provavelmente são identificados no Apocalipse como cães. Olha, aqui são comparados essas pessoas que vivem dessa maneira, um estilo de vida, um estado. A Bíblia compara em Apocalipse, vou dar até o endereço, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz que essas pessoas são como cães. São os desviados, né? São os desviados, né? Não sei se não é os desviados, não se encontra no caso dos desviados. Nesse versículo, é que nesse dos cães são. Então, o versículo sim, mas a comparação à pessoa, porque essa pessoa, ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem nenhuma aliança com a palavra de Deus, ela vive como o estilo de vida dela, é um estado de vida dela. A número 1, a número 2, desobediência deliberada. Não entendi. A deliberada? Nós não chegamos lá ainda. Nós vamos chegar agora lá, vamos entrar agora lá. Então a primeira, né, se você, alguém encontrou 2 Pedro? Por favor. Bem sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos, reservar para ver o juízo dos justos, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas consciências, desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos de maiores em força e poder não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como criaturas racionais, por naturezas, têm de estar a serem presas e mortas, blasfemando, porque não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua justiça, pois tais homens têm prazer em deleites todos os dias. Novas são eles máquinas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se baterem no rosto, tendo os olhos cheios de inveja e insaciáveis de pecado, engordando as almas constante e no coração exercitado na sentido da maldição. Bem? Então está falando da pessoa que anda segundo as suas vontades, está falando da pessoa que anda segundo o seu estado. Hoje eu quero fazer algo, hoje eu quero... tudo que dá na cabeça dela ela faz. É a pessoa que é um estilo, um estado de vida. Você conhece alguém assim? Inconsequente, que age como uma pessoa irracional, que age como cães, é o que a Bíblia diz. Que age como uma pessoa que não está interessada, ela não quer saber se vai magoar o coração de Deus, se vai magoar o teu coração, o meu coração. A Bíblia diz que essas pessoas são cães. Agem de maneira irracional, como o que o Luciano acabou de ler ali agora. Vive segundo a concupiscência da sua carne, da sua vontade. A Bíblia chama que essas pessoas são irracionais. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que são igual animais, igual cães, igual animais, brutos. Brincadeira que a Bíblia compara esse primeiro nível. Vamos ao segundo nível, a pessoa que peca deliberadamente. Capítulo 12 da revista. No segundo caso, a desobediência deliberada é aquela que a pessoa é conhecedora da verdade. Agora entra aqui, Júlio.
Agora entra aqui aquilo que você estava falando. Conhecedora da verdade divina, mas transgride-a por alguma razão. Exemplo, mentir para escapar de alguma situação e depois apresentar algum tipo de justificativa racionalizada. Falta de temor a Deus e também de vergonha pode ser incluída aqui. Exemplo, Davi e Betseba, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 a 14. Satanás pecou deliberadamente na eternidade passada e também não foi tentado por outro diabo. Então a pessoa que ela é a ímpia, que a Gislaine estava dizendo aqui, né? A Bíblia, ela fala que a ímpia, ela é diferente do pecador. A pessoa ímpia, como está escrito lá em Salmos capítulo 1, ou melhor, Salmo de número 1, onde fala em vários lugares sobre não se assente os ímpios ou coisas assim. Ímpia é a pessoa que se converteu, desceu as águas do batismo, conhece Jesus. Você vai falar de Jesus para ela, ela sabe tudo, ela fala para você. Eu li a Bíblia, você fica impressionado com ela, porque ela conhece versículos que você não conhece. Pessoa ímpia, ela conhece a verdade de Deus, mas ela não conhece, não consegue, não quer praticar a verdade de Deus. Essa é a que peca deliberadamente, e foi o que o diabo fez no céu, porque ele pecou deliberadamente, não foi tentado por um outro diabo, não foi tentado por um outro demônio, mas ele pecou deliberadamente, e por isso que foi banido, foi expulso do céu. Esse infeliz caiu no planeta Terra para perturbar a nossa vida aí, mas está amarrado lá no Jesus. Então é a pessoa que peca deliberadamente. O exemplo, mas é o caso de Davi. Davi ele pecou deliberadamente. Por quê? Porque ele sabia que na época era para ele sair, era lei. Ele sabia que era para ele sair e vencer a batalha, começar uma batalha, para adquirir mais, enfim, Deus tinha otorgado essa batalha para ele sair, e ele fala, não, eu não quero ir, o meu reino está bem, vai você joga no meu lugar. E ele num belo dia de manhã, onde o seu exército estava obedecendo a palavra de Deus, ele deliberadamente, ele sai na sacada do seu palácio, olha Betseba, uma mulher que estava estendendo a roupa, ou sei lá o que ela estava desfazendo, ele olhou, cobiçou com os olhos e pecou deliberadamente. Trouxe para dentro da sua casa uma maldição, porque a história da família de Davi foi os filhos se mataram, a Tamar houve incesto dentro da sua família, houve morte, seu filho Absalão levantou a espada contra ele, morreu. Então toda essa maldição entrou dentro da vida de Davi por conta de um pecado deliberadamente escolhido, porque ele conhecia a palavra de Deus. Quando eu leio e penso num contexto desse, o meu coração me dá verdadeiro pavor. Eu não sei quanto ao seu, como o seu, porque se nós pecarmos deliberadamente, a maldição vai entrar na nossa vida. Quer ver como que funciona? Êxodo capítulo, eu marquei aqui algumas coisas. Êxodo capítulo 39, no versículo 42. Como que a maldição ou a desobediência traz maldição para a nossa vida, e a obediência traz bênção para a nossa vida. Está com frio assim mais? Tá bom. Êxodo 4? Êxodo 39, 42. Está escrito assim: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha mandado, ordenado a Moisés. Moisés inspecionou toda a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor ordenara. Então a Bíblia diz que Moisés fez isso aqui, estendeu a mão para o povo e falou: eu vos abençoo em nome de Jeová. Feito isso. Mas como que isso aconteceu? Por causa da obediência. Eles obedeceram tudo o que Deus tinha mandado através da boca de Moisés. Olha o que diz Deuteronômio 28, se for para ver por base. Existem dois montes, Monte Ebal e Monte Gerizim. No Monte Ebal, eram dois montes que ficavam na nação de Israel. O Monte Gerizim e o Monte Ebal é aquele lugar onde os samaritanos, eles falam assim: Senhor, onde é o lugar que devemos adorar? Neste monte
ou nesse monte? É o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que eles estão falando ali, que a mulher samaritana está dizendo ali, porque ela está falando assim, os samaritanos dizem que o lugar de adoração é lá naquela casa lá em cima, lá naquele palácio lá em cima, lá naquela igreja lá em cima. E o que o Senhor me diz? Onde é o verdadeiro lugar de adoração? Estava no Monte Ebal isso. Jesus fala assim, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus quebrou todos os paradigmas. Ele falou, não é nesse monte, não é nesse monte, é em você. É muito vago falar, eu vou adorar na igreja. Agora é diferente de Janeiro falar assim, eu sou um adorador. É bem diferente, né? Você conhece pessoas que são um dentro da igreja e são outro fora da igreja. São pessoas que ainda estão vivendo esse contexto. Em João capítulo 4, estão vendo os montes de Gerizim e o Monte Ebal. Estão vendo. E é interessante que havia 12 das nações, né? 12 filhos de Jacó, né? Haviam 12, não lembro de todos, mas Jacobém, Issacar, José, Benjamim, me ajuda aí. Dan, Naftali, Rubem, quem mais? Josué, José, isso. São 12. Judá, são 12. E 6 ficavam no Monte Ebal e 6 ficavam no Monte Gerizim. Olha que interessante. E quando a nação de Israel ia passando, né, eles iam proclamando as bênçãos e as maldições. Olha que interessante. Daí, as bênçãos são estas. Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência, né? Se vocês obedecerem firmemente ao Senhor e seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vós e vos acompanharão, e vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então ele está dizendo que a bênção vai andar cuidada com você. Você vai estar andando e a bênção está aqui. Você vai correr e a bênção vai te alcançar. É o que ele está dizendo aqui. Tem gente que vai ser tão abençoado, vai falar assim, pensa, fica aí um pouco, e ela vai alcançar você. É o que está dizendo aqui, né? Nesse lugar. Tem alguém aí assim, desse jeito? Amém? Eu quero estar nesse texto aqui. E vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do ventre serão abençoados, como também as suas colheitas da terra. Os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos, sua cesta, sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Olha que bênção. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros. Tudo que puseres as vossas mãos, tudo que puseres as vossas mãos será abençoado. O Senhor seu Deus vos abençoará na terra que lhes der. O Senhor fará que vocês e o seu povo, conforme prometeu sob o juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão pensar 2 vezes para falar mal de você. Olha que tocar no teu nome, vão tocar no nome de Deus. Vão falar assim, não fala da massa. Vão fazer reuniões, vai começar aquela conversa desagradável, e alguém vai pensar 2 vezes para apontar o dedo para a irmã Neves. Está aqui escrito, aqui, ó. Está na palavra do Senhor. Porque vão ter temor, vão ter medo por causa da obediência que você tem com Deus. Vão ter medo de Deus por tua causa. Olha que coisa maravilhosa. Se obedecermos as palavras do Senhor, o Senhor abrirá o céu, o seu bom tesouro, derramará chuva no seu tempo, emprestarás a muita gente, porém nunca mais tomarás emprestado. Olha que palavra, que maravilha. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, sempre aqui, ó, em cima, e nunca tapete do diabo, mas sempre aqui, ó, pisando por cima. Se obedecemos as palavras de Deus, é o que acontece quando obedecemos. Foi o que Moisés fez. Moisés inspecionou, ele foi lá, imagina que Moisés estava assim, isso está bom, isso está
Está certo? Correto? Amém. Vocês obedeceram. Ele ergueu a mão. Eu vos abençoo. Entende? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós adquirimos para nós automaticamente bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor, como é? Enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos lá para outro monte agora, o monte da desobediência. Estamos no Monte Gerizim, no Monte Ebal. Agora vamos lá. Quando 6 das nações, dos cabeças israelitas, estão proclamando também as maldições, né? Eles estão dizendo: entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Está dizendo que é inevitável, elas vão te alcançar. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A cesta da sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da terra, e os bezerros, os cordeiros, os rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Olha que palavra horrível. Pensou, Luciano, um negócio desse? Misericórdia. O Senhor enviará a vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína do mal que praticaram quando se esqueceram dele. Quando desobedecemos a palavra de Deus, se continuarmos lendo aqui, vai encontrar pessoas, vai dizer para os homens: vocês vão casar, mas a mulher de vocês vai ser de outro homem. É brincadeira. Olha o que está escrito aqui. Entende? Então é muito sério quando desobedecemos a Deus. A maldição é um direito legal. Ela fala: eu posso entrar nessa pessoa, eu posso entrar nessa geração, eu posso entrar nessa família. Então a riqueza de obedecer a Deus é que adquirimos bênçãos para a nossa vida, e a tristeza é que maldições ocorrem contra a nossa vida. Amém? Vamos continuar aqui. Paramos aqui em Betseba, onde Davi deliberadamente desobedeceu a Deus e traiu para dentro da sua família. Deuteronômio 28, maldição. Amém? Vamos continuar aqui. No último caso, temos a desobediência por ignorância ou ingenuidade. Números capítulo 15, versículo 27. Está em foco aqui o cristãos indolentes, que são muito vagarosos no discipulado cristão, desinteressados e desleixados pelas coisas de Deus, que pecam, é disciplinado, mas não se dá conta dos fatos. São crentes fracos na fé, que coam um mosquito e engolem um camelo. Mateus 23, 24. Quem são esses cristãos? Vamos identificar quem são eles. São as pessoas que são discipuladas, elas vêm na igreja, elas estão na igreja, mas elas acham que não tem problema nenhum fumar uma maconha, cheirar uma cocaína, ou coisas desse tipo, se prostituir, uma traição. Isso é normal. Então ela é discipulada, ela está na igreja, mas é uma pessoa desleixada, é uma pessoa que não consegue acompanhar. Essa é o terceiro caso, né? Por ingenuidade ou ignorância. É o terceiro caso que nós estamos falando aqui. Amém? Deixa eu correr aqui. Eu preciso correr com os dois pés, não só com um. Está dando para explicar tudo? Estou falando muito rápido. Amém? Tranquilo? A Bíblia fala desses dois últimos casos como segue: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. É aquele que vem na igreja e fala: viu, não é bem assim não, como o pastor está pregando lá em cima. Não tem problema, vai para um carnaval, pode ir para um bacanal, misericórdia, pode ir num rodeio, não tem problema, não é bem assim. Não é desse jeito que o pastor está pregando. Esse é o terceiro caso aqui. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ou melhor, aquele que não é isso, aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Levítico
Lucas 12, 47 a 48. Aqui figura dois servos, a este último é punido por desobedecer à vontade de Deus. Uzá morreu por um descuido. Uzá, ele sabia que não podia tocar na arca, foi um descuido dele. Ele sabia muito bem que a lei levítica ordenava que a arca fosse trazida aqui. Ele sabia que ele não podia tocar, por um descuido dele, e ele morreu. E está assim de crente dentro da igreja, está assim de cristão dentro da igreja, que por um descuido ele fica gelado, o crente iceberg, ele não consegue, ele não tem o aquecimento do Espírito Santo de Deus, ele não tem vida, ele é congelado, ele é gelado, né? Por um descuido, Se conhece alguém assim? Está fervoroso, falava em língua, revelava, profetizava, lia a palavra, orava todo dia, por um descuido, sabia que não podia fazer, sabia que não era para ele, sabia que não era para ela, por um descuido. Acabou com a pessoa, por um descuido. Está assim de pessoas desse jeito. Amém? Vamos ao segundo ponto. No que desobedecemos mais a Deus? Na chamada ciranda do pecado, está escrito que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai ou seduz. Tiago capítulo 1, versículo 14. O que aconteceu com Davi foi que o diabo olhou e viu a cobiça de Davi, e a cobiça de Davi abriu um leque, abriu uma porta e deu direito legal para o diabo entrar na vida dele, porque nós somos tentados naquilo que mais nos atrai. Amém? Então o pior inimigo nosso quem é? Nós mesmos. O pior inimigo nosso. Por isso que Timóteo, ele olhou com 17 anos, 17, 18 anos de idade, pastor, ele olha e fala assim: gente, foge do desejo da vossa mocidade, foge, vocês não vão conseguir lutar contra isso. Fugir isso aqui, eu sair patinando, sair correndo. Enquanto o diabo fala assim, ó, enquanto o diabo, pode vir, enquanto o diabo, ele fala isso, resistir o diabo, a palavra resistir, isso aqui, ó, está em punho na mão, estou preparado, pode vir, resistir a isso. Mas contra o diabo, é isso aqui, ó, e contra nós, sai correndo. Você vê que não há força para vencer a sua própria vontade, porque nós somos tentados naquilo que mais nos atrai, né? Força. Entende? Isso significa que dizer que o diabo, eu estou lembrando de algo aqui na minha mente, o que mais, olha, eu vou provar isso aqui para vocês na Bíblia. O que mais atraiu Jesus desse planeta? O que foi? Qual é o versículo chave, carteirinha do cristão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está dizendo que Deus amou o quê? O mundo. Agora olha o que eu vou dizer. O diabo não cogita das coisas do homem, de Deus, mas cogita das coisas do homem. Então ele não sabe o que está no coração do nosso Deus. Deus não amou o mundo em si. O mundo é muito vago. Deus amou a sua vida. Daí agora Jesus está sendo tentado no deserto. O diabo aparece lá. Jesus está 40 dias ali no deserto, em jejum. O diabo transporta ele para o pináculo do templo e começa a mostrar agora a glória do mundo. Ele fala assim: olha a glória do mundo, ó. Tudo isso eu te darei porque a mim foi dado. Ele não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas do homem. Ele achou que Jesus estava interessado na glória do mundo. Ele quis tentar Jesus naquilo que ele achava que mais atraía Jesus, porque ele não conseguiu sondar a mente, não conseguiu sondar as intenções, ele não pôde, não teve como de Jesus, porque Jesus era santo, puro, em tudo que fazia e em tudo que faz. Então ele não conseguiu. Ele falou: no inferno, imagina eu, sentado e falar: já sei. Ele veio porque ele amou o mundo, por isso que Jesus veio. Deixa eu oferecer o mundo para ele, já que é isso que ele quer.
se ele me adorar. Então o diabo tenta a pessoa porque ele mais lhe atrai. Amém? Então toma cuidado com que você é traído. Amém? Isso significa dizer ao diabo, dizer que o diabo nos pega em nossos pontos fracos, naquelas áreas mais vulneráveis, em que cresceram de maior, em que carecem de maior atenção. Por exemplo, no relacionamento sexual entre marido e mulher, se houver uma grave deficiência não trabalhada entre eles, vai ser por aí que o diabo irá procurar destruí-los. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. É um problema essa área. Não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, mas é um problema. Qualquer dia que Deus trazer, permitir, nós vamos entrar nesse assunto, porque é necessário. É uma área muito atacada. Existe muitos tabus, muitas coisas, enfim, não é o assunto hoje, mas é uma área que o diabo trabalha muito. Precisa ter muito cuidado nessa área. Está escrito que uma vez em Cristo somos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. Paulo disse isso. Mas se essas coisas velhas ainda não passaram, entre elas figuram a malícia, a mentira, maledicência, a linguagem obscena, a prostituição, de toda sorte, impureza sexual. Colossenses 3, 6 e 9. Então fica a dúvida se de fato somos ou não nascidos de novo. João 3, 3. Não é possível vencer o pecado sem o milagre da regeneração. É impossível uma pessoa vencer o pecado se ela não passar pela regeneração. Se Jesus não tocar na vida dela, se ela não se render a Cristo, é impossível. As pessoas estão dentro da igreja, estão pecando porque elas gostam do pecado. É por isso. Elas gostam. Um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, o senhor orou para mim e eu não parei de usar crack, não vou mais na igreja. Falou assim, Davi me chamou de mentiroso. Falou, você falou para mim que Jesus ia me libertar, Jesus não me libertou, eu estou viciado, olha para mim. Uma mulher, interessante que tem todo o contexto que eu vou falar aqui, mas a mulher drogada, né, 6 horas da tarde, fazendo uma semana que não dormia. Me deu uma ira tão santa, eu falei, escuta aqui, ó, se você gosta de usar crack, morra usando crack. Porque Deus te ama tanto que Ele respeita a sua vontade. Quer ir para o inferno? Vá. Que Deus, se Deus quer, nem Deus que é Deus desce do céu para mudar a vontade dela, como que eu ou você vai mudar a vontade de alguém? Não dá. As pessoas gostam do pecado, é por isso que elas não querem mudar. Eu falei para ela, o dia que você entender que você não gosta mais do crack e gosta mais de Jesus, aí você está perto. Enquanto você amar o crack, porque você ama o crack, você quer usar crack. Então as pessoas pecam porque elas gostam do pecado. Mas mesmo salvos em Cristo, ainda precisamos manter uma vida constante de vigilância espiritual, para não cedermos ao pecado. Há pelo menos 3 áreas no viver humano que testam a nossa realidade a Deus. Primeiro, a ganância, o apego excessivo a dinheiro ou coisas materiais. Segundo, a luxúria, prática sexual ilícita ou sem critérios. Terceira, ambição, busca pelo poder a todo custo. Romanos 12, 16. Do ponto de vista das Escrituras, há 3 pessoas no mundo. A primeira é a natural, a segunda é carnal e a terceira o homem espiritual. Vou pulando aqui. O problema está em viver na esfera carnal. Deste modo, o crente não consegue avançar na vida ou discipulado cristão porque vive fazendo concessão ao pecado. É o crente carnal, por exemplo, que se associa a falsos irmãos. Paulo disse isso em 1 Coríntios 5, 18, 5, 9, 13. Oh, glória! Então se torna cúmplice de pecados como roubo, fofoca, idolatria, bebedices, rebeliões e outras coisas igualmente condenáveis. 1 Coríntios 6, 9, 10. Geralmente todo crente que tem problemas com dinheiro não é fiel nos dízimos. Então está falando, a pessoa às vezes fala assim, não, eu
eu não falei nada, eu não estive lá, eu não tenho culpa. Mas se associa. É por isso que em Salmo de número 1 fala: não associeis e assenteis em roda de escarnecedores, nem pecadores. Por isso que a Bíblia fala isso lá, nos orienta. Antes, tenha a tua vontade na lei do Senhor, obedece a lei do Senhor e olha, nela medita de dia e de noite, e todos os teus caminhos serão prósperos. Então não adianta a pessoa falar, às vezes, né, há um ditado: vem com quem tu anda e eu te digo quem tu és, né? Então às vezes estão falando mal da Gislaine, e a Márcia se assenta naquela roda que estão falando mal da Gislaine. Ela se tornou cúmplice daquilo. Então é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado com isso, que são portas, são brechas, que o diabo encontra um direito legal de eu posso entrar, posso atuar ali, e acabar acarretando em maldições na nossa vida. Em vez de termos uma vida abençoada, acabamos de termos uma vida triste. Amém? Bom, deixa eu pular para o 3 aqui. Como vencer o pecado da desobediência? Essa outra lição eu já tinha falado. Essa aqui que eu não tinha falado. A primeira etapa em direção à vitória sobre o pecado da desobediência é ter uma consciência sensível ao pecado. É estar ciente de que os nossos erros costumáveis entristecem a Deus. Efésios 4:30, onde tem aquela palavra maravilhosa: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Está escrito lá, né? Como entristecemos o Espírito Santo de Deus? Com certeza. Será que há alguma coisa na nossa vida que nós temos entristecido o Espírito Santo? Será que há? Com certeza nós devemos ter feito alguma coisa, mas olha o que ensina depois. O verbo confessar é homologêneo. Oh, meu pai, não deixa nem falar essa palavra aqui no grego, e significa dizer a mesma coisa que quando admitimos nossos pecados. 1 João 1:7-9. Estamos na direção certa para vencê-los. Provérbios 28:13. É onde diz: aquele que confessa seu pecado prospera, mas aquele que não confessa não prosperará. Não há perdão, não há. Aquele que esconde, não, aquele que não fala, aquele que fica remoendo aquele pecado aqui dentro, aquele que não confessa. Pecado precisa ser confessado. Pecado confessado, pecado perdoado, precisa ser confessado. Não é diferente de compartilhar. Quero ser bem claro. Chegou um casal para mim, um casal de namorado, graças a Deus que não é da nossa igreja. Amém? Chegou um casal para mim e eles começaram a falar que eles estavam dormindo juntos. E eles queriam compartilhar comigo aquilo. Falou: pastor, nós estamos dormindo juntos, então a gente pretende casar. Eu falei: pois é, deixa eu falar uma coisa, vocês estão em pecado. Vocês vão correndo tudo para o inferno. Case agora, então. Já faço o casamento aqui. É para casar? Então o que aconteceu? A consciência pesou e as pessoas querem compartilhar com o pastor o pecado, dividir o pecado comigo. E eu não posso deixar isso acontecer. Não devo, não quero, de maneira nenhuma. É pecado. Vocês estão em pecado, é pecado, vai para o inferno. Pecado gera morte. Vocês precisam se arrepender, confessar o pecado, mas agora precisam se arrepender disso. O que é se arrepender? Não praticar mais. Sabe o que aconteceu? Saiu correndo, não foi pecado da igreja. Não vi mais aqui subir. Por quê? Queriam compartilhar comigo, não queriam ouvir a verdade. E ninguém compartilha comigo, não vou deixar isso acontecer. Pelo menos acredito que não. Em nome de Jesus. Eu tenho que falar a verdade. É pecado. A pessoa saiu da igreja, só confessou. Mas a confissão, ela vem junto com o arrependimento. Arrependimento é não praticar mais. Amém? Isso é arrependimento. Uma vez salvos, não podemos mais viver na prática do pecado ou nas obras da carne. Agora entra aquilo que eu queria falar com vocês no começo. As obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21.
E para isso precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18. Eu vou ler até aqui, tem um pouquinho aqui na frente. Por meio de uma vida, de uma entrega total a cada área das nossas vidas. Bom, vamos nos deter um pouquinho em Gálatas 5:19-21, por favor, alguém abre aí. Efésios 5:18. Não vos embriaguei com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós, e salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Gálatas 5:19 está falando da concupiscência da carne, da vontade da carne, e está explicando quais são as vontades da carne. Se alguém perguntar, pastor, o que é a vontade da carne, pastor? É eu comer um frango frito? É eu tomar Coca-Cola? Não. Leia aí, você vai ler. Por favor, alguém leia. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a discussão egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha aí. A sua versão está um pouquinho diferente do que da de janeiro, mas eu vou sentir o mesmo. Então, se alguém perguntar para você, para a irmã Neves, né, Luciano, para Deise, perguntar para o Luizinho, fala assim: explica para mim, o que é o pecado da carne? Diga aí para mim. Né? Fala, não, espera aí. Gálatas capítulo 5, versículo aqui, 19-21, está falando aqui dos pecados da carne. Está dizendo aqui. Daí você pergunta para a pessoa assim, nós perguntamos para nós aqui hoje: alguma coisa que está escrito aqui se encaixa na nossa vida? Porque se há alguma coisa que se encaixa na nossa vida, nós estamos desobedecendo a Deus e nós precisamos nos arrepender. Confessar, nos arrepender, erguer a cabeça e continuar de novo. Amém? Precisamos observar a nossa vida, precisamos estar atentos à nossa vida, para que não venhamos a cair nesses delitos aí. Gritaria, feitiçaria. Pastor, eu não sou macumbeiro. Já viu o crente macumbeiro? Eu vou lhe contar o crente macumbeiro. É aquele crente que ora e fala assim: Deus, derruba a Djanira, derruba a irmã Neves, porque a irmã Neves merece, ela trabalha demais. Crente feiticeiro. Nós não podemos fazer essa oração, nós somos chamados para abençoar. Deus é juiz, é Deus que pesa a balança, Ele que faz isso, não nós. Então a nossa oração sempre é de abençoar, sempre. Jesus falou assim: ame os vossos inimigos. Ele não está falando assim: odeie, passe uma rasteira, prepare uma emboscada. Não, ele falou: ame o vosso inimigo. E alguém vai falar assim: ah, mas Senhor, mas ele fala mal de mim. Jesus explica: fale bem dele. Ah, mas ele ora contra mim. Mas abençoe ele. Mas Senhor, ele é contra a minha vida. Ore por quem vos fale bem de quem vos fala mal, ore por aquele que vos persegue, trate bem quem vos trata mal. Jesus ensinou, Mateus 5:44. Então nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar ninguém. Não podemos. Quem amaldiçoa, feiticeiro. Coração de feiticeiro. E corre um risco grave da pessoa ser cheia do Espírito Santo e acontecer aquilo que aconteceu com Balaão, né? Ela abrir a boca para amaldiçoar e ela começar a proferir bênção. Ainda corre o risco, né, de abençoar o povo, como Balaão fez. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Olha que texto, Efésios 5:18. Não vos embriaguei com vinho de a contenda, mas a ordem é para quem? A ordem está dizendo aqui: Senhor, vem Senhor e me enche. É isso que está dizendo? Está dizendo assim: palavra, enche minha mente. É isso que está dizendo? Não. A Bíblia, a ordem é do imperativo para mim e para você. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É para você, é para nós. É só dessa maneira que nós conseguimos vencer o pecado
ser pessoas direitas, corretas, honestas, tementes a Deus, que têm uma vida regada pelo Espírito Santo. É quando nos enchemos do Espírito Santo. Como que isso acontece? Como, gente? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus só, o Paulo ele ensina, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele dá uma receita. Isso é uma receita que ele nos dá. Pastor, mas como que é salmodiar? Grande é o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. Isso vai encher da sua alma. É por isso que você vai ver eu aqui nessa igreja falando assim: diga glória a Deus, diga graças a Deus. Está salmodiando o Senhor, está glorificando o nome do Senhor, está magnificando o nosso Deus. A pessoa ela vai se enchendo daquilo e ela começa a se encher de Deus. É isso que a Bíblia fala entre vós. E salmos, hinos. O que são hinos? São canções compostas por homens, histórias. Você pega um contexto de Samaritano, de Josué, escreve um hino. Pastor, é para mim fazer isso? Não, você pode testemunhar, você pode contar a sua história, você pode compartilhar com o seu irmão. Deus me deu uma vitória tão grande. Você vai se encher de Deus. Deus mudou a minha história. Você começa a contextualizar a sua história, passagens bíblicas. Entende, irmãos? Hinos espirituais. Quantos que estão aqui falam línguas espirituais? Línguas. Isso. Procura ser cheio de Deus. Procura falar com Deus em línguas. Cânticos espirituais. É um cântico que vem daqui, ó, das entranhas. Nem sei a palavra correta para dizer, mas vem lá da alma, lá da divisão, lá daquela medula onde faz divisão entre o espírito e a alma. Vem lá de dentro. Cânticos espirituais. Aquele negócio que flui. Eu amo isso. Eu pego um violão, o menino, alguém toca. Cânticos espirituais. Magnifica o nosso Deus. Você vai se encher do Espírito Santo e tantas outras coisas. Ler a Bíblia, orar, fazer jejum, tantas outras coisas. Então você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Uma entrega total. Não há adoração sem duas palavras. Eu vou falar de uma. Você precisa me ajudar na outra. A primeira é amor. Me ajuda na segunda. Quando você pensa aí, olha lá. A primeira é amor. E a segunda? Não há uma entrega total. Como que uma pessoa se entrega? Qual é a palavra correta? Eu estou chegando aqui, eu estou resistindo. Estou resistindo a Deus. Agora eu me entreguei a Deus. Qual é a palavra correta? Mais certa. Rendição. Nós nos rendemos. Então não há uma adoração verdadeira, não há uma entrega total sem amor e rendição. Porque todos falam que amam a Deus, mas nem todos se rendem a Deus. Não se rendem. Porque a rendição é como um casal. Um casal está brigando no dia. O marido fala, não, eu estou certa. A esposa fala, não, eu estou certa. Então fica aquela coisa. Se um e o outro não se render, não há paz, não há unidade. E é a mesma coisa que as pessoas fazem com Deus, filho. Elas não se rendem, elas ficam resistindo. Aí está caindo o maior fogo na igreja e a pessoa está lá, eu resisto, eu não vou falar em língua porque eu sou carnal. Não se rende. Ela não é uma pessoa espiritual. O fogo está caindo na igreja, todo mundo falando em língua, a glória está tamanha que se você pegar uma pessoa, ela sai pulando. A pessoa fica assim, eu sou carnal. Isso aí é meninice, isso aí é coisa de gente louca. Louca é ela que não experimentou o homem espiritual ainda, que há na vida, que Deus proporcionou para a gente, essa maravilha do enchimento do Espírito Santo. Então a pessoa não se rende, não fica assim firme. Não me rendo. Eu amo a Deus, mas eu não me rendo. Porque se render é assim. Isso é se render.
só falo com o Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Isso é assim. Então a pessoa não consegue ser totalmente cheia de fé, porque ela ama a Deus, mas ela não se rende. E muitos de nós não se rendemos às vezes. E precisamos nos render a Deus de verdade. Estamos dentro da igreja, oramos, ouvimos a palavra, mas precisamos nos render por completo. Amém? Ele quer nos ajudar em nossas fraquezas, Romanos 8:26. Mas isso depende de uma rendição absoluta a Ele. Além disso, precisamos de parceiros de oração que nos ajudem ouvindo, aconselhando e nos exortando. Tiago 5,16, confesse uns aos outros para que haja perdão dos vossos pecados. Precisamos confessar. Irmãos, não fiquem guardando coisas. Se houve alguma coisa na vida de vocês, confessa a Deus. Confessa. Se for possível, procure alguém, um pastor, um presbítero, alguém, um profeta, alguém de sua confiança. Eu falei, preciso confessar. Me ouça. Para que haja cura, para que haja perdão. Os exercícios espirituais são fundamentais para fortalecer a nossa devoção a Deus. Nos ajuda na luta contra o pecado. Entre eles figura a oração diuturna ou contínua. Tessalonicenses 5,17, onde fala: orai sem cessar. Eu gosto de uma coisa que eu sempre falo. Parece às vezes que a gente é meio radical, mas às vezes eu ia convidar alguém para pregar e alguém falava assim: irmão, eu preciso estar orando para ver se é da vontade de Deus, o que Deus fala comigo para mim estar pregando na sua igreja. Eu fico assim, Deus, até fico envergonhado, eu dou 2 passos para trás, falando: meu Deus, o cara é santo demais, não posso estar perto dele, né? Uma santidade mentirosa, falsa, porque a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia fala vigiar e orar sem cessar. É o conselho de Jesus para nós, é o conselho de Jesus para nós. Mas também fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E o que proceder disso, o que for além disso, é de procedência maligna. Então eu convidei o Luciano para pregar, que gostei muito, falei para ele, ele aceitou de bom grado. Graças a Deus que você não falou para mim. Falou assim: pastor, eu vou estar orando para ver se Deus está pregando. Sua palavra foi na hora, para dirigir no culto. Na hora, sim, eu vou, pastor. Porque a palavra de crente é assim: sim, sim, não, não. Porque nós temos que manter uma vida, um padrão de oração. Se você não tem um padrão de oração, eu te aconselho hoje a manter um padrão de oração, seja de noite, seja de manhã, meio-dia. Assim, quando alguém falar alguma coisa para você, você vai dizer não, você vai dizer sim. Você não vai falar assim: eu vou orar para ver se é de Deus. Você não vai fazer isso, porque você tem uma vida de oração. Amém? Isso é muito bom, que nos ajuda muito. A leitura e a meditação das Escrituras, Salmo 1-3 que eu falei aqui, a frequência aos cultos na igreja, Hebreus capítulo 10-25. Aqui fala um texto: há um costume de um povo de não frequentar a igreja, né? Abra aí em Hebreus, por favor, temos alguns minutinhos aí. A pessoa fala: eu não vou na igreja, mas eu oro aqui na minha casa. Isso, esse é o contexto que eu quero falar aqui. Então por isso que estou pedindo para vocês abrirem Hebreus 10-25. E alguém encontrou, por favor, pode ler. Quando estava o Senhor me autorizado a acreditar, o que importa é o coração. Isso, essa conversa, Luciano. As pessoas falam isso: o que importa é o coração podre, que não vai na igreja, e o diabo está fazendo uma morada lá dentro. Isso é que importa. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Hebreus capítulo 10-25. Pode ler. Não deixei de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então você vê que os finais dos tempos estão se aproximando. Então, se você sabe de alguém que não vem na igreja, que não vem na escola dominical, você chame a atenção, dá um puxãozinho de orelha. A Bíblia te dá autoridade para fazer isso.
Não venha com essa conversa falar, viu, esse problema é do pastor. Eu estou provando para você aqui, ó. Não está falando para o pastor fazer isso. Eu faço na medida do possível. Mas você precisa ajudar. Nós precisamos. Não faça como é costume de alguns. A pessoa tem costume de tanta coisa, né? Mas costume de não ir na igreja. Você já viu? É uma pessoa fria, apática. Você vai falar de Deus para ela, você vai empolgado, você vai falar para ela, o Luciano vai contente, fala, gente, o culto foi uma maravilha ontem, Deus me deu graça, dirigiu um culto magnífico. A pessoa que bom, joia. Ela não tem empolgação, ela não tem alegria, não tem esse negócio, porque é costume dela, né? O que importa é o coração, né? Eu oro em casa, né? Eu oro em casa, eu assisto pela televisão, eu assisto pela internet, fica um crente frio. Seu relacionamento com Deus é congelado, frio, né? O verdadeiro discipulado cristão tem a ver com o aprofundamento de nossa espiritualidade em Deus, de um despertar progressivo e completo do velho homem com seus andrajos, maus cheiros, enzebados do pecado. Tiago 1:21. Uma vez salvo, o Espírito de Deus trabalha na restauração completa da imagem de Deus em nossas vidas. Eu costumo dizer que quando eu desci as águas do batismo, eu tenho essa fita, não sei o que foi parar, mas eu tenho. O meu semblante era um, mas quando eu subi, o meu semblante era outro. Isso eu vi, uma coisa que eu vi. E consequentemente as pessoas foram falando para mim, puxa, seu semblante está leve. Porque Deus começou a trabalhar na regeneração da imagem de Deus na minha vida, na semelhança de Deus na minha vida. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Amém? É por isso que você não vai mais em baile. É por isso que você não gosta mais de forrós da vida. É por isso que você não se contagia com emoções fracas, baratas. Por isso que você não é igual a essas pessoas que pegam um sertanejo universitário, coloca lá, que emoção. Você não se contagia com emoção barata. A sua emoção é santa em Deus, porque o Espírito Santo foi trabalhando na regeneração da imagem de Deus na sua vida. Por isso, não faz parte da nossa história mais essas coisas do passado, essas coisas do velho homem. E nos louvores, estudos bíblicos, temos a presença de Deus em oração. Oração em línguas também é muito importante. 1 Coríntios 14:2 e versículo 14. Paulo está nos ensinando que quem fala em línguas fala com? Então, há quanto tempo você não fala com Deus? Pastor, eu não sei falar em língua. Irmão, é uma coisa que você vai ter que buscar. Você precisa buscar. Você precisa falar com Deus. Isso é muito importante. Pastor, mas eu vou estar falando da carne, pastor, se eu falar em língua, porque eu não sei, pastor, vou estar enrolando minha língua e falando um negócio estranho. Saiba que o Espírito Santo vai usar suas cordas vocais, vai usar seu corpo, vai usar sua carne. O que é? Tá imitando. Você vai passar por tudo isso, mas não queira nem saber. Fale. Amém? E alguém pergunta, Paulo, o que eu vou fazer, Paulo? No versículo 14 já fala assim, Paulo. No versículo 15, 14 e 15, né? Ele está explicando o que devemos fazer. Ele fala assim, ore com o Espírito e com entendimento e com o Espírito. Cante com o Espírito e com entendimento. Paulo começa a explicar. Nós devemos ter as duas coisas. Então não me venha falar que você imita alguém se falar em língua, porque você precisa falar com Deus. Fala para o teu irmão, você precisa falar com Deus. Fala para ele. Você precisa abrir sua boca e falar uma língua lá, seja no seu quarto, seja nos montes, seja onde for. É necessário. Amém? É uma questão de sobrevivência espiritual isso aí. E outras coisas são instrumentos que ele emprega para nos ajudar a vencer o pecado da desobediência a Deus. No tempo de Neemias, o sacerdote Esdras e o povo de Israel fez um pacto de obediência à lei de Deus. Vejamos, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, selaram aos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes,
Neemias 3:38, melhor, 9:38 e Neemias 10:29. Jó fez um pacto de pureza com os seus olhos. Jó 31:1. O poder do novo voto é impressionante, e o fato, há ocasiões em que ele é necessário. Gênesis 28, 20 e 22 e 31:13. Mas precisamos ser fiel a ele a todo custo, pois está escrito que Deus não se agrada de pactos ou de alianças ou de votos quebrados. Se você fez um voto com Deus, se você colocou alguma coisa diante de Deus, cumpre-a. Você vai ver eu pregando descalço aqui porque eu fiz um voto com Deus. Eu estou cumprindo, estamos entrando no 3º ano desse voto. Não sei até quando eu vou. Estamos cumprindo. Eu só não fiz voto de ficar careca porque vocês vão sair correndo da igreja. Mas eu conheço pastores amigos meus que fez voto de ficar careca. E hoje a igreja dele está, vocês não fazem ideia. Ele tinha 20 membros em Curitiba. Eu fui pregar na igreja dele. Hoje tem 400 membros. É uma maravilha, uma coisa de Deus. Você vai ver um pastor igual o Márcio Valadão que fez voto, né? Pregou descalço. Ele não cortou o cabelo. Deixou a barba crescer, imagina. Ficou gigante. Imagina, eu estou querendo fazer isso. Tem 45 mil membros. A igreja dele hoje tem 45 mil. É uma cidade. É uma cidade. Então Deus escolheu essa igreja. Deus ama isso, gente. Aí é complicado. Se fazer um voto de não tomar banho, por favor, não faz isso. Em nome de Jesus, não faz isso. Não tem misericórdia de nós. Amém? Mas o que nós estudamos aqui hoje, eu estou encerrando a lição, é que como vencer a desobediência. E você viu que não tem outro segredo, é só obedecer mesmo. É simples. O sucesso do seu ministério com Deus está nessa palavra, obediência. Não existe uma receita. Se eu dobrar meu joelho, ficar 2 dias orando de joelho, não existe uma receita. O segredo está aqui, obediência. Amém? Deixa eu ler a conclusão só. Definitivamente o pecado da desobediência não combina com a nova vida em Cristo. Se alguém que crê, eu quero que vocês entendam aqui que Deus ele não nos chama apenas para crer, viu, Janine? Deus não nos chama apenas para crer, viu, Luizinho? Mas Ele nos chama para ser participantes. Eu creio em Deus. Quero que você saiba que o diabo também crê. E ele não é participante. Viu? Está escrito lá em Tiago. Os demônios creem, eles ficam. Fala em Deus, eles Você já ficou assim quando fala em Deus? E você fala em Deus, Agora a Bíblia diz que os demônios ficam assim, falou em Deus, tremendo. Entende? Mas ele não é participante. Então você não foi chamado só para crer. Viu, vocês dois aí? Vocês não foram chamados só para crer, mas para participar da escola dominical. Viu? Não é chegar a esse horário não. Viu? Isso é obediência à palavra de Deus. Isso é um pecado, é pecado de desleixo isso. Viu? Tá bom? Isso é negligência. E não trate a obra de Deus desta maneira, relaxadamente. Não vou nem continuar o resto aqui para você não entrar em depressão espiritual aí, tá bom? Mas vamos lá. Ser verdadeiro cristão, mas ainda está preso a alguma prática pecaminosa. Você pode estar havendo uma espécie de cativeiro demoníaco. Olha que coisa, mulheres. A pessoa está na igreja, mas não larga o cigarro. Ela crê em Deus, mas ela não é participante. É complicado isso. Ela está na igreja, mas não larga a bebida. Ela está na igreja de janeiro, mas não larga a vida pecaminosa. Ela crê em Deus, mas não é participante. Existe algum cativeiro demoníaco. É brincadeira, gente. Como é sério, né? Como é sério isso, né? Meu Jesus amado.
vai ser necessário buscar a ajuda de outras pessoas, sobretudo daquelas que Deus usa no aconselhamento e na intercessão, exemplo, pastores. Chamamos isso de cura interior, por fim, através do exercício constante da oração, do estudo diligente das Escrituras e do compromisso com a igreja local, e dependendo do caso, uma tomada de posição, um voto solene. É possível mantermos nossa lealdade ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus terminamos a lição. Aleluia. Né? E o Heitor me liga agora, em plena aula, e o Heitor está me ligando, né? Brincadeira, né? Mas a Bíblia fala em Judas capítulo 1, versículo 3, para encerrar. Deixa eu perguntar por que ele não veio na lição. Por que você não está na escola dominical? Eu estou na escola dominical, está filmando e vai sair na internet isso aqui, que você não vem na escola dominical. Eu estou na frente da câmera aqui, ó. Só vocês estão sabendo que ele não vem na escola dominical. Onde você está? Depois eu falo com você que estou aqui na aula. Tchau. Foi só para alugar ele, viu, gente? Só para judiar ele. Mas Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Não é fácil às vezes obedecermos, mas não é difícil, viu? Agora existe uma coisa que encontramos em Judas, para encerrar, fazendo uma oração. Judas ele fala assim: irmãos, eu achei por bem diligentemente vos falar a batalhar, a lutar, a exercitar pela fé. Olha que louco isso aqui, ó. Até para ter fé você tem que batalhar, você tem que lutar. Para obedecer a Deus, você vai precisar batalhar também. Para obedecer a palavra de Deus, você vai precisar batalhar também. Tem muitas coisas dentro de você que precisam morrer para você obedecer a palavra de Deus. Você pode crer, mas talvez está faltando você ser participante, porque Deus chama para crer e para ser participante da sua glória. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tranquilo? Janira? Vocês estão com sono, gente? Deus vai mandar aqui um despertamento. Desperta, Brasil! Desperta, Brasil! Brasil! Vamos orar então? Quero agradecer a vocês, a todos vocês que estão assistindo pela internet. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que vieram, nós vamos fazer uma campanha, você também pela internet, me ajude nessa campanha. Vamos pelo menos 40 pessoas, você pediu? Pelo menos isso. É pouco demais, né? Pelo menos está faltando um pouco, amém? Faltando um pouco para completar isso aí. Estejam aqui na escola dominical, amém? Isso, cada um traz mais um, convida, fala que você aprendeu, compartilha, né? Em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, pois tu és um Deus santo, tu és um Deus glorioso. Nos ensina a te obedecer, nos ensina a amar de verdade a tua palavra. Tira de nós toda a negligência, tira de nós, Pai, tudo aquilo que nós fazemos que te desobedece. Tira de nós todas as práticas que entristecem o Espírito Santo. Nos santifica, nos purifica, Pai, e nos ensina a te agradar, nos ensina a orar como convém, Pai. Deus, que esta aula, que esta manhã seja progressiva na nossa vida, seja produtiva na nossa vida, que venha dar frutos a Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar o dia de hoje, muito mais, o Senhor já abençoou, não é mesmo? Mas que o Senhor possa, Pai, nos dar um dia tão agradável, tão maravilhoso. O culto de hoje à noite, Pai, vamos estar falando sobre a marca da besta, meu Pai. Nos dá graça, nos fortalece. Eu lhe peço que o Senhor superlote esta igreja em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos isso para a glória do teu nome, Deus, que o teu povo vai trazer, cada um trazer mais um, e aqui vai estar lotado para a glória do teu nome, Pai. Recebe este culto, é para ti, e que nós possamos praticar na nossa vida, ter uma fé prática, em nome de Jesus, Pai.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Cumprimenta teu irmão, diz para ele: obedeça a Deus, não desobedeça a Deus, não desobedeça a Deus. Cuidado, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, amém? Até domingo que vem.